mais uma vez, Shabbat Shalom, Boker Tov, um bom dia a todos. Vamos então à nossa drachá, o estudo da Parashá dessa semana, desse Shabbat, Parashat Vayetze. Prometo que vou tentar ser um pouquinho mais conciso hoje, né? Já tivemos aí um evento super especial do Bat Mitzvah da Andrea. Então vamos ao nosso estudo de hoje, desta Parashá de Gênesis, Bereshit 28, versos 10 até o 32, verso 3. Haftará, a porção dos profetas, Roshea 12, 13. Essa aqui é a versão, acho que é Nazi, tá? Vocês leram, a gente leu aqui durante o serviço, Roshea 11, porque os sefaraditas começam um pouco antes. Acho que a Nazi começa no 12, 13 até o 14, 10. E a porção da Brit Hadashah, Nova Aliança, Novo Testamento, Yohanan, João 1, do 43 até o 51. Né? Então, nossa Parashá Vayetze traz os seguintes tópicos. Nós lemos o início dela aqui, né? Falando sobre o sonho de Yaakov, o sonho de Jacó, quando ele vê aquela escada, né? A ponta dela está na terra, fixada na terra, e ela ia até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele tem aquele sonho. Vamos ver quando Jacó encontra Raquel. Vamos ver quando ele é acolhido, né? Entre muitas aspas, por Lavan, né? Pelo Lavan. Vamos ver quando ele é enganado, né? Ele trabalha 7 anos para casar-se com Raquel, mas aí quando chega o casamento, o pai, Lavan, coloca lá a Leia, né? Ele acaba se casando com Leia e depois, enfim, tem que trabalhar mais 7 anos, né? Temos o nascimento, né? O surgimento aí do povo de Israel, né? A formação do povo de Israel com o nascimento dos 12 filhos de Jacó. Vamos ver quando ele tenta fazer acordos com Lavan. Quando ele foge também de Lavan, né? Está no final dessa Parashá de hoje, quando ele decide, não, vamos aqui, estou sendo enganado, né? Toda vez ele muda o meu salário, vou pegar minha família e meus pertences e vou embora. Então ele decide fugir numa noite. E no final a Parashá encerra falando sobre o acordo que Yaakov e Lavan fazem. Lavan vai atrás dele, né? E eles acabam fazendo um acordo ali, um tratado de paz, quase isso, né? E cada um segue o seu caminho, tá? Então, o nosso estudo de hoje, nós vamos falar e ver aqui um tipo de estrutura que existe na Torá que é muito peculiar, né? Inteligentíssimo, por isso que a gente entende e vê como claramente a Torá ela foge à questão, né, da compreensão humana, no sentido de não foi só um ser humano que foi lá e escreveu, ele foi de fato inspirado, porque essas coisas são incríveis, né, e acontecem muitas vezes aqui na Torá. Nós vamos já ver o que é, né? E também lembrando sempre, né, eu sempre falamos aqui, a Torá, né, o Pentateuco, né, não tem o objetivo de nos contar histórias. Não é para a gente saber como o mundo foi criado. Claro que a gente acaba também sabendo isso, né? Mas não é para eu saber como que foi a vida de Abraão, não é para eu saber como que foi a vida de Jacó. A Torá tem o objetivo de nos guiar, de nos falar de princípios. Então tudo que está ali da maneira como está é proposital, não para nos relatar uma história, não para ser um livro de história, mas para ser um manual para nós, de algum modo, para nós aprendermos com coisas, com elementos que estão ali relatados, né? E ela tem então essa estrutura que a gente chama em português de quiasma, né? Uma estrutura quiástica, ou em hebraico atbash. Já vamos ver o que é isso. O que é atbash, né? A Torá tem muitos atbashim, que são estruturas que vão o seguinte. Vamos pensar no hebraico lá, tá? Quem sabe hebraico um pouquinho, veja comigo lá primeiro. A primeira letra da palavra, começando lá, claro, né, como hebraico, lá da direita para a esquerda, é Aleph, né, que é a primeira letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, né, Aleph. Depois vem um Tav, que é a última letra do Aleph Bet. Então temos a primeira letra e a última letra, certo? Depois temos o Bet, né, Bet. Bet é a segunda letra do Aleph Bet. E temos por final lá o Shin, que é a penúltima letra. Então nós temos a primeira é a última, a segunda é a penúltima, né? Então o que é esse atbash? É o seguinte, nós temos ao longo do texto da Torá, por exemplo, um elemento A, um primeiro elemento lá, X, um elemento A, vou chamar de A, tá? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um episódio, um acontecimento, um elemento A.
capítulos lá para frente, eu vou colocar aqui como capítulos, né? Vamos colocar assim, páginas ou capítulos lá para frente, nós vamos ter um elemento D, que vai ser o espelho desse elemento A que está lá no começo. Por exemplo, Gênesis, aqui só um exemplo, tá? Gênesis 1, elemento A. Aí Gênesis 5 ou 6, elemento D, tá? Por aí, jogando bem por cima. Lá para frente vem esse elemento D, que é o espelho do A. Lá no início do nosso exemplo aqui, vamos ter depois do elemento A um elemento B. De novo, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um acontecimento, um elemento B, tá? E aqui lá no final do nosso elemento D ali, antes desse elemento D, nós vamos ver que tem um elemento C, que é o espelho do B. Entendem? De novo, uma palavra, uma frase, um acontecimento, alguma coisa, que vai ser o espelho do B. E no meio dessa estrutura nós temos um elemento central que é a chave do ensinamento que a Torá quer nos trazer. Alguma coisa ali é a chave do ensinamento que a Torá quer nos trazer com tudo isso que foi relatado no elemento A, no elemento B, no elemento C e no elemento D. Tá? Isso é uma coisa incrível. Quando você começa a estudar a Torá com mais profundidade, começa a perceber essas estruturas que existem ali, você pensa, puxa vida, realmente não foi só um homem que escreveu isso, porque é muito profundo. É uma estrutura que te maravilha quando você começa a identificar essas coisas, né? Então, o Atbash, né, ou a estrutura quiástica é isso aí, tá? Resumidamente é isso aí. Então, é um texto estruturado, né, de modo que um primeiro elemento ou fator espelha um último fator ou elemento, tá? E um segundo espelha um penúltimo e assim por diante, convergindo no centro com o elemento central. Isso é o Atbash, tá? E a Torá, como eu falei para vocês, ela está repleta dessa estrutura de Atbash aqui, repleta. Tem muito disso aqui. Pedro já trouxe aqui, acho que o Roxo trouxe algumas coisas aqui também, de outras parashot. A Torá está cheia de Atbashim, elementos dessa estrutura quiástica, né? E são maneiras refinadas, é uma maneira refinada, né, de a Torá nos conduzir ao estudo e nos reforçar princípios. Porque você só vai descobrir isso aqui se você cavar. Se a gente pegar a Torá aqui, o Pentateuco, vou começar a Gênesis, quero conhecer a Bíblia, vou começar por Gênesis, vou ler como se fosse um livro de histórias, uma que você vai achar chato, sempre, né? Vai chegar um momento que você vai achar chato, chato, tá pulando. Gênesis talvez você até ache interessante, mas chega lá, começa a chegar em Êxodo, depois Levítico, aí começa aquele monte, né, de leis, né? Que chato, né? O que a pessoa faz? Vou pular essa parte. Tá muito chato, isso aqui não vale mais mesmo, né? Vou pular. É assim que pensa. Se a gente só ler como livro de história, vai ficar chato. Mas a Torá, ela quer que a gente cave. O Eterno fez isso como fez para que a gente cave. Se você começa a cavar, você começa a descobrir essas coisas. Você fala, opa, o que tem isso aqui? Por que repete isso aqui lá depois, muito tempo depois? Porque você começa a pegar essas coisas e isso te incentiva ao estudo. Te estimula a estudar, a cavar mais, né? Então, o Atbash, né? Como falamos, porque a letra Aleph, Tav, Bet. Shin é só para um exemplo, né? Fez aí esse acróstico em hebraico. O Atbash, ele pode reforçar uma ideia central, aquele elemento central ali, ao redor do qual giram outros elementos, mas, além disso, ela também amplia o significado desses elementos, do A, do B, do C e do D. Você começa a entender, mas por que a Torá está falando isso aqui nesse momento? Mas por que aconteceu tal coisa com esse personagem aqui? Você começa a entender melhor os porquês também desses elementos a partir desse elemento central. Tudo isso ela vai se conectando, se ligando, né? Em sentido. Então, como se um fosse comentário do outro. Como se esses elementos A, B, C e D fossem comentários do elemento central ali. De algum modo, né? Então, para a gente entender o que está acontecendo em um dos lados do Atbash, né, ali nesses elementos, é preciso entender o outro lado. Por exemplo, para eu entender o A e o B, eu preciso entender o C e o D. Eu preciso ver onde está essa conexão e entender qual é essa conexão, para daí eu entender os outros e entender o elemento central, né? Encontrar o elemento central. Então, aqui em Vayetze, aqui nessa paraxá de hoje, existe um Atbash nesta paraxá, dentro dela, bastante interessante, que é o que nós vamos tratar hoje, né? Nós temos, então, começando a nossa paraxá em Gênesis, Bereshit 28:10, né? E esse é o início do nosso Atbash. Vamos ver lá, então, um elemento A, que é quando Jacó sai de Beersheba
e vai para Harã, né? Então vamos ler aqui, saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã, esse é o verso 10, tá? Então nós temos aqui um elemento A, verdinho destacado, vamos guardar isso aqui, elemento A, abaixo dessa paraxá está aqui. Aí no verso 11 nós vamos ter já o elemento B, que é quando Yaakov se encontra no lugar, Vaifgá Bamakom, tá? Verso 11, ó, encontrou-se no lugar e dormiu ali porque se havia posto o sol. Verso 11 continua um pouquinho, mas é isso, tá? Então elemento B, Yaakov se encontra no lugar, verso 11. Aí, né, vamos ver na sequência um elemento C, não é? Esse aqui baixo é mais complexo. Tem elemento C aqui antes também. Tem 3 aqui pelo menos. Verso 12, que quando ele tem o sonho, né, Yaakov sonha e vê aquela escada, né, que tinha, né, os pés fincados na terra e ela ia até os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, né, Malachei Elohim. Então temos esse elemento como um elemento C do nosso Atbash aqui desta paraxá. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada. Né? Verso 28, 12. Capítulo 28, verso 12. E temos também um elemento D aqui, um quarto, no verso 17, um pouquinho mais adiante, que fala Beit Elohim. Quando ele, Jacó, né? O que ele faz? E temeu, verso 17, e temeu e disse, quão espantoso é este lugar. Este não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Beit Elohim. Jacó chama aquele lugar, né, de casa de Deus, a porta dos céus, tá? Verso 17. Temos aqui esse elemento então. E temos mais, temos um E também no verso 19. Quando Yaakov, o que ele faz? Ele nomeia aquele lugar, ele vai Kra et Shem Hamakom e chamou o nome do lugar tal, né? Verso 19. Jacó dá um nome àquele lugar de Bet-El. Betel, né? Betel, casa de Deus, né? Ele chama aquele lugar assim, por conta disso que ele fala ali no verso 17. Tá? Temos esse elemento aqui. Então, esta é a estrutura inicial um lado do nosso Atbash está aqui, no capítulo 28. É isso aqui. Elemento A, elemento B, C, D e E. Tá? Temos 5, então. Vimos a nossa estrutura inicial. Ok. Tá bom, conheci a história de Jacó, sei que ele saiu de Beersheba para Harã, já vamos ver sobre isso, né? Sei que ele se encontrou no lugar, o lugar, Bamakom, né? Nada por acaso. Sei que ele teve aquele sonho, que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada, né? Sei que ele se maravilhou com aquela visão, com o que ele viu, com aquele lugar e chamou casa de Deus, disse isso, e que ele deu um nome para o lugar, Betel, casa de Deus, né? Betel, tá? É isso aí a nossa estrutura inicial. Mas qual o objetivo disso? Conhecer a história de Jacó? Saber o que acontece depois, como uma novela assim? O que acontece depois? Não, né? Então, temos os nossos 5 elementos iniciais. E aí, em qual outro lugar da Torá nós vamos ver elementos que vão espelhar isso aqui? Nesta mesma paraxá nós vamos encontrar o espelho desta estrutura inicial aqui do início da paraxá de hoje. Nessa mesma paraxá, lá no final, né? Vamos lá para o final dela e vamos ver então esses elementos que vão ser o espelho, tá? Vamos lá para o capítulo 32 de Gênesis. 32, verso 2. Quando Jacó, olha o que acontece, ele sai de Harã e vai para Canaã, certo? Isso aqui é quando ele foge, entre aspas, né, do Lavan, lá no final da paraxá, tá? Então, qual que era o elemento lá na outra? Primeiro, ele saindo de um lugar e indo para outro, certo? Então, Yaakov sai de um lugar e vai para outro, e aqui nós temos ele saindo de um lugar e indo para outro. Agora ele sai de Harã e vai em direção a Canaã, né? Aí o segundo elemento, ainda no verso 2, quando Yaakov encontra algo, Vaifgu bo, né? Vaifgu bo. E esse verbo aqui, né? Esse verbo aqui está conjugado, mas ifgo, né? Só aparece 2 vezes em Bereshit.
2 vezes em Gênesis. E as 2 vezes que ele aparece é nesta estrutura de Atbash, nessa paraxá. Não aparece em nenhum outro lugar de Gênesis. Esse verbo aqui, encontrar, vai ficar, tá? Vai ficar, encontrou, né? Alguma coisa, tá? Só aparece aqui. Então, elemento B, temos um elemento espelhado aqui do nosso elemento B lá do início da paraxá. É quando ele encontra algo, né? Ele encontrou alguma coisa. Lá ele se encontrou no lugar, aqui ele encontra algo, tá? Aí, ainda no verso 2, olha o que fala lá. Quem que ele encontra? O que ele encontra? 32, verso 2. Malachei Elohim. Encontra anjos de Deus. Que era o terceiro elemento da nossa estrutura inicial, quando ele tem o sonho e vê os anjos de Deus subindo e descendo. E aqui no capítulo 32, ele encontra anjos de Deus. Está lá, ó, né? Labão, Jacó voltou ao seu caminho e encontraram anjos de Deus. Vaifgubô. Aqui a tradução está encontraram no. Vaifgubô, se eu traduzir literalmente, é encontraram nele. Encontrou nele, tá? Uma tradução literal. Aí, no verso 3, nós temos um quarto elemento que vai espelhar o nosso elemento D lá, que é Mahane Elohim, acampamento de Deus. O que é o acampamento? Uma habitação, né? Lá no início da paraxá, ele chama aquele lugar, ele se maravilha e diz, nossa, esta aqui é a casa de Deus. E aqui no verso 3 de 32, vamos falar que, e disse Jacó quando os viu, acampamento de Deus é este. Então ele fala, né, lá, essa aqui é a casa de Deus. E aqui ele diz, esse aqui é o acampamento de Deus, Mahane Elohim. Uma habitação de Deus, tá? Ainda aqui no verso 3, o que ele faz? O que ele vai fazer? E chamou o nome do lugar, né? Mahanaim, lugar de 2 acampamentos. Vai Kra Shem Hamakom, quase a mesma estrutura do elemento E, lá do início do nosso paraxá. Olha só, então nós temos claramente aqui um espelho do capítulo 28 de Gênesis, aqui no capítulo 32. A sequência é a mesma, né, dos acontecimentos, de elementos que vão acontecendo ali. Tá? Temos um Atbash, então. Temos um Atbash nesta paraxá, né? Todos se encaixam, né? Tudo isso se encaixa, mas também existem algumas diferenças entre o que acontece no capítulo 28 e o que acontece no capítulo 32. Né? Vamos ver quais são essas diferenças e vamos examiná-las. Porque se você fala assim, tá tudo igual, espera aí, Yaakov, mas tem coisa diferente aí, né? Então não é. Mas o que está diferente e por que está diferente? Vamos ver então. Vamos voltar para Gênesis 28, verso 10, que é o início da nossa paraxá, que fala que e saiu Yaakov de Beersheba e foi a Haran. Né? Verso 10 era isso. Então, o que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? Por que ele sai de Beersheba e vai para Haran? O que tinha acabado de acontecer? Ele tinha... O que ele fez lá com a Rivka, sua mãe, com seu pai Yitzhak? Ele tomou a bênção da primogenitura. Né? Eles enganaram, entre aspas, Yitzhak, para que ele recebesse a bênção da primogenitura. E quando Esaú descobre, ele se enfurece, né? E jura que vai matar Yaakov. Então Rebeca, né? Eles fazem lá Rebeca faz um plano com Yaakov e ele precisa fugir, ele precisa sair dali para que ele não seja morto pelo seu irmão. É isso. Então aqui ele está fugindo de Esaú, né? E ele faz isso por sua própria vontade ou ele é forçado a fazer isso? Ele é forçado, certo? Ele não foge, ele queria ficar ali na sua casa, mas ele precisa ir embora, ele precisa sair de lá porque senão ele vai ser morto por Esaú. Então ele vai contra a sua vontade, mas ele tem que sair de um lugar por conta disso, né? Aí no verso 2 de Gênesis 32 nós vamos ter o seguinte: Yaakov halach ledarko. Yaakov seguiu o seu caminho. Gênesis 32, 2. Por que eu trouxe isso aqui? Porque esse ledarko, se eu traduzir literalmente, é para o seu caminho. Né? Esse le é para. Então, o que quer dizer isso? Que aqui, em Gênesis 32, ele sai não porque ele é forçado, mas ele sai por sua própria vontade. Né? Ele se cansa daquela exploração a qual ele é submetido por Labão, né? Ele se cansa daquilo, mas ele decide sair por sua própria vontade. Não, nós vamos sair. Eu vou pegar a minha família, os meus filhos, as minhas esposas, os meus bens e vou sair. E seguir o seu caminho. Halach ledarko. Tá? Então ele decide sair por sua vontade, diferente de Gênesis 28. Aí,
no verso 12 de Gênesis 28, nós vamos ter o seguinte: e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, né? O nosso elemento C da nossa estrutura lá. O que é isso? Então ele tem aquele sonho, ele vê aquela escada e os anjos subindo e descendo, indo e voltando, para cima e para baixo, né? Subir e descer é um ato, vamos colocar assim, um ato, né? É uma ação vertical ou horizontal? Vertical, né? Você sobe para cima e para baixo, é algo vertical, certo? E em Gênesis 32, quando a Torá diz que encontraram-no anjos de Deus, onde que encontraram ele? Numa escada? Ou ele estava andando e eles estavam vindo em direção um ao outro? Estavam vindo em direção um ao outro. Agora é o horizontal. Então, na visão que ele tem, ele vê os anjos, né, em vertical. Aqui, ele vê eles aqui, ó, na horizontal, na altura dos seus olhos, certo? E lá em Gênesis 28, os anjos nem viram ele. Os anjos ignoraram ele, né? Eles ficavam lá subindo e descendo aquela escada, e ele lá dormindo, tendo aquela visão, aquele sonho barra visão, não sabemos, né? Ele lá dormindo, os anjos ignoram ele, né? Quem que é ele? Não importa, deixa esse cara dormir aí. Né? Não interagem com ele. Mas em Gênesis 32 é diferente. Encontraram-no anjos de Deus. Eles vão na direção dele. Entendemos ali que há essa interação, né? Há uma interação entre eles, de alguma forma, né? Então, diferente. Primeiro era vertical e sem interação. Aqui no Gênesis 32 é horizontal com interação, tá? Diferente. Aí, Gênesis 28, 18. E tomou Jacó, né, Yaakov, a pedra que pôs à sua cabeceira, aquela sobre a qual ele tinha dormido, onde ele teve aquele sonho, visão, e a pôs como monumento, e derramou azeite no topo, né? Derramou azeite no topo. Então, nós temos aqui, nesse versículo 18, a primeira matzevá descrita na Torá. O que é matzevá? Monumento, entre aspas, descrito na Torá, tá? É Yaakov que faz. Ele pega aquela pedra e coloca como monumento naquele lugar, né? Por que ele faz isso? Né? Para marcar que ele teve um encontro ali. Aquele lugar ele teve algo sobrenatural que aconteceu com ele, um encontro, algo muito especial. Então ele marca aquele lugar com aquela pedra, com esse monumento, né? E aqui nós vamos ver um paralelo que acontece lá em Gênesis 32 com isso também. Aliás, 31, tá? Gênesis 31, 45. E tomou Yaakov, olha só, uma pedra e levantou-a como monumento. Mesma coisa acontece em Gênesis 31, lá no final da Parashá. Só que quando ele faz isso aqui em Gênesis 31, por que ele faz isso? Em Gênesis 28, de novo, ele teve um encontro especial, né? Ele viu aqueles anjos, ele teve algo especial ali. Ele chama de casa de Deus aquele lugar, né? Como se ele tivesse tido um encontro com o próprio Pai Celestial ali. De tão que aquilo maravilhou ele, tão tamanha maravilha que ele viu naquilo, né? E o que acontece aqui para ele fazer esse monumento em Gênesis 31? Ele faz o acordo de paz com o Lavan, né? Com o Labão. Eles saem em paz. Então ele encontra ali o seu sogro, né, o pai da sua esposa, das suas esposas, né? E eles fazem esse acerto, esse acordo de paz e saem cada um para o seu caminho, eles saem em paz. Então ele marca também aquele lugar, né? Desta forma, para lembrar disso, desse encontro com o seu sogro. Então, o primeiro lembrava do encontro com um pai celestial, aquele o encontro com o sogro, mas de algo que marcou ali, ó, fizemos um paz aqui, posso seguir em paz com a minha vida, ele siga com a dele, né? Seguir em paz, tá? Assim foi. Aí, Gênesis 28, 22, mais um paralelo. E de tudo quanto me deres, isso aqui é Jacó falando com o Eterno, né? Quando ele tem aquela visão, ele diz, e de tudo quanto me deres, certamente dar-te-ei o dízimo. Dízimo, a 10ª parte, né? 10ª parte. E aí lá em Gênesis 31, 41, quando ele está arguindo, ainda quando ele está discutindo com Lavan, o que ele fala? E mudaste meu preço 10 vezes. Aqui é só um numeral, né? Então, nós temos a relação com o número 10, em paralelo também com o número 10 dízimo, e aqui ele fala para Lavan, você mudou meu salário 10 vezes, quando ele está discutindo, né? Então, número 10. Gênesis 29, 2, e eis ali 3 rebanhos de ovelhas, né? Éder, rebanho, tá? Éder, rebanho de ovelhas, né?
E é a primeira vez que a palavra aparece na Torá para rebanho, aqui em Gênesis 29, 2. Éder, tá? Rebanho de ovelhas, tá? E 3, né? 3 rebanhos. E aí lá em Gênesis 30, 40, no final do Parashá, mais para o final o que fala? E pôs ele seus rebanhos Edarim separados, né? E não só isso, diz que mais adiante a jornada dele foi de 3 dias de viagem, tá? Então nós temos rebanho, aqui lá fala 3 rebanhos de ovelhas, tá? Gênesis 29, 2. Em Gênesis 30 vai falar de rebanhos de novo, né? E vai falar de 3, só que foi 3 dias de viagem. Então o número 3 também associado ali, tá? Também com esse trecho. Aí, né? Estamos avançando nos nossos paralelos. Em Gênesis 29, 15 diz Yaakov, né? Aliás, perdão, aqui é Lavan falando, né? Anuncia-me qual é o teu preço. Quando eles se encontram, né? Quando Jacó é encontrado, e eles decidem então trabalhar, né? Para Lavan. Lavan fala: trabalhe aqui comigo, trabalhe para mim, né? Então ele fala: qual que é o teu preço? Né? Qual o preço? Quanto você vai cobrar para trabalhar para mim aqui, né? Para mim na minha terra? E aí lá em Gênesis 30, o que ele fala quando Jacó anuncia? Jacó primeiro anuncia, né, que ele quer sair, que ele quer partir. Lavan fala: não, mas fica aqui, diz qual que é o teu preço, e eu te darei. Pode falar aí, quanto você quer ganhar para ficar? Não é isso. Então de novo fala do preço. Lavan falando, perguntando para ele: qual que é o teu preço? Dá um preço para você ficar aqui, né? É isso, de novo. E aí em Gênesis 29, 21, Jacó falando para ele: dá-me minha mulher, pois os meus dias já se completaram, e estarei com ela. O que é isso aqui? Quando ele trabalha os 7 anos, daí ele pede: Lavan, trabalhei 7 anos, agora me dá a Raquel, dá-me a minha mulher, porque eu já completei o meu trabalho aqui conforme nós tínhamos combinado, né? E lá em Gênesis 30, o que fala? Dá-me minhas mulheres e meus filhos, que eu já te servi por eles. Gênesis 30, 26. Então de novo Jacó pedindo para Lavan: me dá aqui minhas esposas, eu já trabalhei, né, por elas conforme tínhamos conversado lá, anos atrás, e me deixa aí que eu já servi por eles. É isso, ele está arguindo ali com Lavan, tá? Então nós temos vários paralelos entre o início da Parashá e o final da Parashá. Tá claro isso, né? Vários paralelos aqui acontecendo. Mas qual que é, falei para vocês do Atbash, né? Lembramos da nossa estrutura quiástica. Falamos que tem elemento A, B, C, D, E, aqui vamos até o E, mas eu falei também que tinha o quê? Um elemento central. Um elemento central. Qual é o elemento central deste Atbash aqui nessa Parashá? O que acontece no meio desses 2 conjuntos de situações aqui, né? O que acontece no meio? Vamos lá então para Gênesis 30. Está aqui o elemento central, Gênesis 30, verso 23. E concebeu Raquel e deu à luz um filho, e disse: removeu Asaf, Deus, a minha humilhação. Gênesis 30, verso 23. Do que Raquel está falando aqui, né? Ela está falando da esterilidade, porque lembrem da história, né? Raquel era estéril, né? Como outras das matriarcas, né? Então, do que ela está falando aqui? Da sua esterilidade? Será que só isso? Será que é só... eu era estéril, então eu estava humilhada. Ou será que o Atbash, aquela estrutura que acha que está sugerindo que tem alguma outra coisa a mais aqui, além dessa questão da esterilidade dela, né? O Atbash sugere para nós, já vamos chegar lá, né? Que existe alguma coisa além disso, sim. Então nós vamos seguir por ele para entender o nosso elemento central aqui e entender o que afinal de contas isso tudo quer nos dizer, né? Tem uma palavra que eu destaquei ali, né? Em hebraico, asaf, passado do verbo, né? Que ela fala removeu, retirou, enfim, né? Asaf. E se nós formos para Gênesis 29, 22, vamos ver o seguinte: e juntou Vaesof, Lavan, todos os homens do lugar, e deu um banquete. O que estava acontecendo aqui? Do que era esse banquete? Do casamento. Quando Jacó chega para ele, nós lemos aqui agora há pouco, Jacó chega e fala: agora me dá a minha mulher, porque eu já trabalhei os 7 anos por ela. Lavan fala: tá bom,
Aí ele vai organizar a festa e o casamento. E ele faz um banquete. Ele juntou os homens do lugar para fazer aquele banquete. Raquel participou daquele banquete? Até então, tanto Jacó quanto provavelmente Raquel estavam ali na expectativa daquele casamento, né? Estavam naquela expectativa. E aí chega no dia, nós lembramos o que acontece. Labã fala, não é você, fica aí na sua tenda, fica aí quieta, porque se ela saísse, Jacó ia vê-la, né? Fica aí na sua tenda, que quem vai casar é sua irmã. E aí Raquel pensa em Raquel lá dentro da sua tenda, ouvindo a festa, ouvindo a música, ouvindo o som da alegria das pessoas, sabendo que teria que ser o seu casamento que estiver acontecendo ali. E ela lá presa, né? Presa que eu digo assim, fechada dentro da sua tenda. Esta era a humilhação de que ela estava falando ali. Esse era o opróbrio do que ela estava falando ali, né? Fizeram aí só um parênteses, né? Fizeram uma novela da emissora, que você sabe que faz novela bíblica. E nessa novela, acho que é Gênesis, não lembro agora, acho que é Gênesis, né? Eu não vi tudo, vi um trecho lá. Pintaram uma Raquel, não sei se vocês assistiram ou não, pintaram uma Raquel de um jeito assim, uma mulher interesseira, que só pensava em dinheiro, que só queria... Para mim, terrível aquilo lá, tá? Desculpa quem gosta das novelas da emissora Canal 7, eu não gosto, e esse é um dos motivos. Fizeram uma Raquel ali totalmente, não sei quem viu uns pedaços que a minha mãe às vezes assiste lá, às vezes acaba acompanhando, né? Mas a Raquel interesseira, que fazia planinhos, traminhas contra a sua irmã, que fazia joguinhos com Jacó, que só estava interessada na herança dele, coisas do tipo. Terrível. Para mim, desculpa, é terrível, não tem nada na Torá que indique isso, pelo contrário, né? Mas é assim que eles pintaram ela, tá? Só um parênteses, não é assim que eu vejo Raquel e eu creio que não é assim que ela era. Que a gente vê aqui nesses detalhes aí, tá? Mas pensando então na nossa Raquel, de fato, a Raquel que existiu, né? Essa era a humilhação do que ela estava falando. Porque ela teve que ficar no dia do casamento que seria dela, ela ficou na sua tenda, quieta, não podia sair de lá, ouvindo tudo aquilo acontecer. Sabendo que seria a sua festa ali, o seu casamento ali, né? Então, quando a Torá usa os termos que são palavras que se repetem em dois contextos, a gente sabe que tem um porquê, né? E nós vimos lá em cima, então, o Asaf removeu, retirou, né? Colocou-a à parte, nesse sentido, tá? Peguei daqui, ó, peguei esse sidur daqui, vou colocá-lo à parte, vou colocá-lo ali, nesse sentido. E aqui em Gênesis 29, vai Esof, mesmo verbo, que a Torá traduz aqui como juntou, mas também, pegou alguns homens, colocou-os ali, fez um grupo, ó. Vocês fiquem aqui, agora vocês vão ser os organizadores do banquete, é isso. Nesse sentido, tá? Colocou à parte. Então, Labã prepara o casamento, né? Reúne toda a cidade ali e deixa a sua filha Raquel sozinha, isolada, humilhada, colocada à parte por seu pai, na sua tenda. Ela fica sozinha lá, à parte, nesse sentido, nesse aspecto. Tá? Então, quando ela diz, né, quando ela dá a luz e diz isso, removeu Deus, Asaf, a minha humilhação, isso que ela quer dizer, meu Pai Celestial me deu um presente, né, e tirou a parte de mim esse opróbrio, essa humilhação, né, porque ela tinha sido humilhada. Então ela foi redimida pela graça do Pai Celestial que a abençoou com aquele filho que se chamaria Yosef. Né? Mesma raiz ali, né? De remover o Deus, tá? E ela dá o nome de Yosef ligado à remoção ou à redenção daquele opróbrio, daquela humilhação que ela sofreu. Então, caminhando aqui para o nosso fim, tudo gira em torno, todo esse atbash, toda essa estrutura que nós vimos aqui nessa paraxá, gira em torno do nascimento de Yosef. Para nos levar a ver, olha aqui, ó, vai acontecer aqui uma coisa muito importante, vai nascer uma pessoa muito importante, que tem um significado profundíssimo para essas pessoas que estão ao redor dela aqui. É isso. Esse é o ponto, né? Aí, né, o nome dessa pessoa tem a ver com remover, redimir ou colocar à parte alguma coisa. Aqui ela fala, retirou minha humilhação, né?
E aí, então, tudo gira em torno desta figura de Yosef, aqui em Gênesis, né? Nós já falamos aqui tantas vezes, mas nós sabemos, nós que cremos em Yeshua, né? Cremos em Jesus, temos Jesus como nosso Messias, como nosso Redentor, como nosso Goel, nosso Salvador, né? Nós sabemos, quando nós lemos Gênesis e a história de José, nós claramente vemos ali que existe um paralelo muito claro entre a vida de Yosef, de José, e a primeira vinda de Yeshua, certo? Tudo o que aconteceu com Yosef, né? Ele era odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Que o odiavam, quiseram matá-lo, né? Foi parar no Egito, sofreu lá sua humilhação, né? Como escravo. Tudo o que aconteceu com Yosef acontece com Yeshua, claro, de outra forma, mas as mesmas coisas, os mesmos elementos, quase um atbash enorme, né? Aqui. Então Yosef é claramente, vamos dizer assim, uma figura que era um prelúdio, né? Uma figura do Messias que viria ali em Gênesis, né? Tudo que acontece ao redor dele ali. Inclusive o final da sua história, quando os seus irmãos vão até ele e não o reconhecem, né? Ele lá com suas roupas, suas vestes egípcias, né? Com o cabelo cortado, com aquelas pinturas, né? Talvez nos olhos, né? Que os egípcios tinham, talvez. Eles olham para ele e não o reconhecem, assim como o povo de Israel hoje, né? Não reconhece o seu próprio Messias, Yeshua. Olha para ele e vê suas roupas romanas, né? Suas vestes de Roma, aquele cabelo loiro, aqueles olhos azuis de Roma, né? Isso aí não é judeu, não. Isso aí não é de Israel, não. Isso aí, da mesma forma, os irmãos de José não reconheciam. No final, ele se revela para eles. Ele fala: Ani Yosef, eu sou José, né? Quase ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam, né? Como escravo, sou eu. Como Yeshua dizendo: eu sou Yeshua, eu sou Jesus, aquele que vocês, né, venderam, que vocês quiseram matar, que vocês não creram, etc, etc. Quase isso, né? Mas ele perdoa, assim como Yeshua também, enfim, né? Tudo é um paralelo muito claro, muito grande ali. E aí, se o nosso atbash, ele gira em torno desta figura de Yosef, se tudo isso que a Torá conta aqui em Gênesis, nessa parashá de Vayetze, tudo está conectado em Atbash, e o elemento central é o nascimento de Yosef, qual é o princípio, qual a mensagem que fica para nós aqui então? Né? Que é a figura de alguém, Ben Yosef, filho de José, que toma de nós o opróbrio, que remove de nós o opróbrio, a humilhação, e carrega sobre si próprio. Porque no nome dele diz que ele remove. Ele carrega, então ele pega para ele. Não é? Não é isso? Pega para ele. E aí nós vamos lá para Yohanan, para fechar aqui o nosso estudo. Vamos lá para Yohanan, João 1. Quando Yeshua começa a reunir, né, os seus discípulos, seus apóstolos, que se tornariam seus apóstolos mais adiante. E aí nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes nesse texto de João 1, perdão, né? Lá para o verso 43 adiante, que nós lemos aqui ao longo do nosso estudo, no verso 45, Filipe vai dizer para Natanael o seguinte: olha, nós achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na Torá, lá em Gênesis também, né? E também nos profetas. Yeshua ben Yosef. Yeshua, Jesus, o filho de José. É o termo que o Felipe usa aqui, né, de Nazaré. Sim, o nome do pai de Yeshua era Yosef, né, José. Mas eu acho que aqui não era só isso que o Felipe estava querendo dizer. Não era só isso que ele estava querendo dizer. Ele diz, Yeshua, por que fala Yeshua ben Yosef? Claro, era comum, né, você falar, né, fulano, nome, pai, filho de ciclano. Mas não é por acaso que ele usa isso aqui. Não é por acaso que isso aqui está no texto aqui da Brit Hadashah. Né? Porque o Mashiach, o Messias, veio na sua primeira vinda como filho de José. E não só como filho de José, o pai dele físico não, né? Porque não foi pai de verdade, foi seu pai adotivo, né? Pai adotivo, mas o pai de nome, né? Mas não é só por isso, é porque na sua natureza
a natureza da sua primeira vinda era como filho de José, no sentido de que ele viveria o que Yosef viveu, o que passaria pelo que Yosef passou, né? Claro, de maneira muito mais intensa, né? Muito mais intensa, mas nesse sentido, tá? Então, filho nesse aspecto, como aqueles que, por exemplo, não sou judeu, creio em Yeshua, creio em Jesus, né? Então, e agora? Você passa a ser filho de Abraão. Como? Pela fé. Você não é filho de sangue de Abraão, mas pela fé em Yeshua você é inserido, né? Filho da promessa. Espiritualmente você passa a ser, né? Como, mais ou menos isso. Então, quando fala Mashiach Yeshua ben Yosef, filho de Yosef, é nesse sentido, espiritualmente falando, não de sangue, mas porque ele viveria aquele, né, aquele sofrimento que Yosef viveu, só que, claro, de uma maneira muito mais profunda, né? É isso. Então, o Felipe fala isso aqui, ele é Yeshua ben Yosef, filho de José, né? Enfim, eles continuam a discussão e como que vai terminar esse trecho. Olha como que termina esse trecho. Aí Yeshua falando, verso 51. Eu lhes digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Yeshua termina falando isso. E esse sobre aqui, não é que Yeshua estava lá como Jacó deitado e ele subindo e descendo em cima dele vertical. Sobre é o quê? Ele era o quê? A escada. Esse sobre é porque ele é a escada. Eles pisam nele para subir e descer. Ele é a escada que conecta na terra e vai até o céu. Não é? Porque é só por meio dele que nós temos acesso de volta ao Pai. Então ele é a escada. Isso que ele estava querendo dizer é que eu sou aquela escada que Jacó viu. É isso. Eu sou a escada que Jacó viu. Sobre mim sobem e descem os anjos de Deus. Nesse sentido, né? Então, se o Atbash, se o nosso elemento, se a nossa estrutura quiástica dessa paraxá, o centro dela era o nascimento de Yosef, essa paraxá começa falando da escada sobre a qual os anjos, né, que Jacó tem lá o seu sonho e visão, que os anjos subiam e desciam sobre ela. Aqui nós temos na Brit Hadashá, Filipe chamando Yeshua propositalmente de Ben Yosef, filho de José, e Yeshua encerrando aqui esse encontro que ele tem com Filipe e Natanael, falando que ele era aquela escada lá, que Jacó viu. Porque é ele que conecta, né, a terra e o céu de volta. Amém?